Meu nome é Regina, eu tenho 39 anos, nasci, cresci, moro e trabalho em Santo André, sou professora na rede municipal, trabalho com educação infantil e ensino fundamental 1 há 18 anos, na rede municipal há 16 anos. Sou professora universitária, atuo no ensino superior privado, curso de pedagogia, então formação de professores. Acho bem interessante essa ideia de trabalhar na educação, com a formação de crianças pequenas, mas também com a formação de outros professores e professoras, outros profissionais da educação. Então, eu cresci na Vila Helena, depois morei um bom tempo no bairro Condomínio Maracanã. Tive uma infância privilegiada, aquela infância de poder brincar na rua, brincar com liberdade, de ter, né, amigos da mesma idade, brincar bastante. A escola, né, sempre estudei em escola pública e tem a questão do preconceito e do racismo que já começam a aparecer na escola, mas mesmo assim eu fui uma criança que era considerada uma excelente aluna, era geralmente considerada a melhor aluna, uma das melhores alunas da sala, e era uma coisa que eu sempre busquei muito, né, esse reconhecimento de ser a melhor no espaço em que eu estava. Foi um espaço que eu escolhi, a educação. Mas era um espaço também em que eu era muito tímida, me posicionava, praticamente não me posicionava, era aquela aluna que passava a aula toda calada, a não ser que a professora fizesse uma pergunta direta, eu respondia, caso contrário eu ficava calada, pouco conversava com os colegas, né, deixava isso mesmo para a hora do recreio. E hoje eu entendo um pouquinho desse comportamento, né, esse sentimento de não lugar, de estar no lugar errado, que é um pouco do que as crianças negras passam no ambiente escolar, né? Essa dificuldade de se ver representada, essa dificuldade de sentir pertencimento, apesar de sempre ter um fascínio pela escola. Tanto que desde os 4 anos de idade eu sempre falava que eu queria ser professora. Então, por mais que fosse um espaço, por um lado de estranhamento, também era um espaço de fascínio onde eu queria estar, e hoje eu me sinto realizada de estar nessa área. Acho interessante essa questão de perceber, né, o racismo, né, no cotidiano. Eu vejo muitas pessoas hoje dizendo que se descobriram negras na fase adulta. Eu percebo que eu sempre soube que eu era negra, até por ser de pele retinta, de família, né, pais, avós, bisavós, todos negros, nunca foi uma dúvida para mim, nunca foi uma questão. Mas de ter essa percepção do racismo, isso foi na adolescência. E eu percebo que o que me ajudou muito a ter essa percepção, a construir essa consciência, foi o fato de ter começado a ouvir rap, principalmente o grupo Racionais MCs. Foi muito presente na minha adolescência. Comecei a ler a revista Raça Brasil, que era, né, a primeira revista feita para negros brasileiros, então com uma linguagem, né, uma estética, os assuntos todos voltados para a população negra. Isso ajudou bastante na construção dessa identidade e nessa percepção do problema racial no país, né, e da necessidade de engajamento mesmo. Ainda também na adolescência eu comecei a fazer capoeira, que foi algo muito importante porque junto com a capoeira eu também comecei a participar de um movimento, né, chamado Eurogrupo Raízes Negras, que era um grupo folclórico, que era coordenado por um padre missionário, comboniano, e que nós aprendíamos não só as danças, né, e fazíamos apresentações, mas aprendíamos muito sobre a história da população negra, né, a riqueza da nossa cultura. Isso foi bastante importante. Mais ou menos na mesma época, isso foi um processo ali dos 13, 14, 15 anos, eu também comecei a participar do movimento Negra Sim, movimento de mulheres negras de Santo André, em que minhas primas já participavam, minha irmã também participou por um tempo, e foi também um momento de compreensão dessa identidade racial e da questão especificamente da mulher negra no Brasil. Então, tudo isso eu acredito que foi fundamental para a minha formação. E eu acredito também no curso que eu escolhi,
no ensino médio. Eu fiz a opção por fazer magistério, já tinha uma prima que fazia, né? Estudei no Cefam, né? Era um projeto da Escola Pública Estadual para a formação de professores em nível médio. E nesse curso nós estudávamos em período integral e tínhamos uma bolsa de estudo, que era equivalente a um salário mínimo. Então isso ajudou na questão da independência, da autonomia, e os conteúdos tinham maior criticidade, então todas essas questões foram me moldando, né? Eu fui sendo constituída dessa forma. E interessante pensar na presença negra no município de Santo André. É um município que eu, como disse, né, nasci, cresci, moro e trabalho aqui. Então é um município pelo qual eu tenho uma identidade forte, tenho uma identificação bem expressiva. Mas começar a perceber essa presença negra, eu não me lembro muito disso no ambiente escolar. Pelo contrário, né? No ambiente escolar eu lembro muito de alunos com um tom de pele mais claro que eu, que já não se identificavam como negros e faziam parte dos grupos que acabavam colocando apelidos, acabavam xingando, etc e tal. Então a escola não foi um espaço de identificação. Mas é interessante perceber como que isso foi aparecendo, né? O tema foi aparecendo mesmo que essa identidade, esse tema não fosse pautado na escola, né? Já fui construindo essa percepção nesse curso de magistério. E onde que comecei a perceber essa presença negra? Na adolescência, comecei a ir para bailes black, onde tocava rap, black music em geral, samba, e foi aí que comecei a perceber que em Santo André tinha uma população negra expressiva e tinha uma manifestação cultural negra com grande força. Mas é interessante que no dia a dia não era uma coisa que eu percebia, que mesmo hoje eu vejo, né, com uma certa dificuldade. Então, por exemplo, se a gente for observar nas escolas, né, nos cargos de gestão, em algumas empresas, estabelecimentos comerciais, em várias funções a gente vê pessoas negras em funções que são menos reconhecidas, que exigem menos escolaridade, que exigem menos qualificação, embora a população negra tenha avançado na sua formação acadêmica, na sua formação profissional, e muitas vezes estejam em cargos que estão aquém da sua capacidade e competência. Mas é interessante observar que isso não se manifesta visualmente na cidade. Então, por exemplo, pensar na prefeitura, né? Não tivemos um prefeito negro ainda na cidade, temos pouquíssimos vereadores na cidade, e dos que estão atualmente na Câmara, nós não vemos a pauta racial aparecendo, e muitas funções, por exemplo, como nas secretarias municipais, né? O primeiro escalão da cidade também, né, não tem nenhuma pessoa negra. Então, em boa parte dos espaços, existe essa invisibilidade, né? Então, onde a gente vai encontrar essa presença negra de forma bem expressiva é nas periferias da cidade. Nas escolas mais periféricas, a maior parte dos alunos será negro. Nos bairros, nos estabelecimentos comerciais mais afastados, é onde nós vamos ver um contingente populacional negro mais expressivo. Mas é uma presença que parece ser escondida, né, ocultada de forma proposital, né, como se a população fosse propositalmente, né, sendo colocada à margem, né, como se fosse uma espécie de uma tentativa de invisibilização. Mas a população está aqui e em alguns espaços ela aparece com força, principalmente quando a gente fala de espaços que estejam pautando a questão racial, tanto na política como na economia, na cultura, a presença negra está ali forte, né? O município de Santo André tem movimentos sociais expressivos, com uma presença negra bastante significativa, temos eventos culturais onde a presença negra também é bastante significativa, mas muitas vezes esses eventos não estão no centro da cidade ou na programação oficial cultural da cidade. Mas as pessoas estão ali engajadas
e produzindo, né? Procurando engajar outras pessoas e buscando se mostrar. O que eu tenho visto como uma grande responsabilidade por estar na educação, formando crianças, formando profissionais da educação, é de ter esse compromisso com uma educação antirracista e que a presença negra não fique mais invisibilizada, que ela seja reconhecida, assumida e valorizada. Então, eu tenho trabalhado no município, né, com minhas crianças, meus alunos, com a pauta da educação das relações étnico-raciais, a educação antirracista, e procurando levar nas escolas como voluntária, quando sou convidada, também enquanto formação para os profissionais da educação, porque infelizmente não há uma política pública efetiva para a qualificação e capacitação dos profissionais da educação para pautar essa discussão. Então é um compromisso que eu tenho levado também, buscado pesquisar. Então tem uma pesquisa de mestrado também que investigou a produção material na cidade em relação à educação e como a educação das relações étnico-raciais era pautada. E tem sido um compromisso continuar pesquisando, continuar investigando e investindo para que a cidade reconheça essa presença negra e que a cidade se orgulhe dessa presença negra.